Então, João capítulo 15, a partir do versículo 18. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede dele, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Queridos irmãos, depois de admoestar os seus discípulos a que permanecessem nele, dos versos 1 a 11, e como destacamos no domingo passado, a amarem uns aos outros, dos versos 12 ao 17, agora Jesus exorta os discípulos a darem testemunho ao mundo. Entretanto, queridos irmãos, esse testemunho devia ser a resposta dos discípulos à reação hostil que eles receberiam do mundo por serem seus discípulos e seus amigos. Discípulos, lembrem, como vimos já aqui em João capítulo 15, por darem frutos que glorificam ao Pai, de acordo com o versículo 8. E amigos, por fazerem o que ele mandou, ou seja, amarem uns aos outros, versos 12 a 14. Essa reação hostil que visava os discípulos por causa, ou melhor dizendo, essa reação hostil não visitaria os discípulos, irmãos, por causa de um espírito, talvez venhamos a pensar, anti-judeu, mas como uma continuação da hostilidade e do ódio contra Cristo, dispensado por ele, por esse mundo, principalmente por ele afirmar quem ele seria. Lembre-se que Jesus, nos evangelhos, sempre fez questão de dizer que ele era enviado de Deus, que era filho de Deus, que era o próprio Deus, inclusive o rei dos judeus. E se os irmãos lembrarem, a acusação de Jesus posta na cruz era justamente essa, nas línguas comuns à época, para que todos pudessem ver acima na cruz: este é o rei dos judeus. Na vivência dos discípulos, permanecendo em Cristo, dando frutos para a glória do Pai e na obediência do amor sacrificial uns pelos outros, a semelhança de Cristo, o ataque agora passaria da videira para os ramos. O que Jesus deixou claro para os seus discípulos é que, tão certo quanto as suas vidas refletiriam a Cristo, por darem frutos que glorificassem ao Pai, por amarem uns aos outros como ele amou os discípulos, isso atrairia para os discípulos o ódio do mundo. Diante dessa constatação, irmãos, o que esses versos que nós lemos aqui têm a ensinar a mim, a você, a nós, a igreja do Senhor, para esse novo tempo que viverão? Por isso, nessa noite, o objetivo, ao falar pela última vez sobre João capítulo 15 para um novo tempo, expor esses versículos aqui que lemos nessa noite e, ao final, trazer algumas aplicações para o tema. Então veja comigo aí versos 18 e 19 mais uma vez. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim.
Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos o quê? Odeia. Depois, queridos irmãos, de recomendar o cultivo do amor mútuo entre seus seguidores, Jesus os adverte da hostilidade dos de fora para com eles. A palavra mundo aqui, se você em casa, talvez levado por essas mensagens, leu e releu João capítulo 15, você vai perceber que a palavra mundo, nesses dois versículos, versículo 18 e versículo 19, ela aparece 5 vezes. Isso para nos mostrar como em outros momentos do Evangelho de João, que o mundo aqui, queridos irmãos, escute isso, é uma sociedade não redimida, separada de Deus, presa nas garras do pecado e do mal, cega às verdades espirituais e hostil para com aqueles que têm a vida de Deus nele. Ou seja, o mundo aqui é tudo aquilo que é contrário a Deus e aqueles que são de Deus. Eu quero lembrá-los de que o próprio João, agora na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, escreveu dizendo que o mundo jaz no maligno. Ele ainda escreveu no capítulo 2, versículo 15, que não se deve amar o mundo. E o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4, disse que a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. Essa compreensão aqui, irmãos, deve nos levar a uma profunda reflexão, e escute isso, sobre as nossas amizades. Por 2 razões. A primeira delas, essas verdades sobre o mundo que a palavra nos ensina, que jaz no maligno, que não se deve amar o mundo, que a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus, essas verdades, elas são inquestionáveis. E permita-me lembrá-los, o mundo aqui é a sociedade não redimida, separada de Deus, presa nas garras do pecado e do mal, cega às verdades espirituais e hostil para com aqueles que têm a vida de Deus nele. Mas em segundo lugar, outra razão que deve nos levar a refletir em relação às nossas amizades é que a reação do mundo aos que os discípulos devem ser é só, meus amados irmãos, uma questão de tempo. Eu vou repetir. A reação do mundo ao que os discípulos de Jesus devem ser é só uma questão de tempo. Portanto, a reflexão aqui é que não nos enganemos com as amizades com pessoas não redimidas. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que não são pessoas que não devamos nos relacionar. Mas tenhamos cuidado com essas pessoas, porque elas não são redimidas. Se você é de Deus, a Bíblia é clara, elas não são de Deus. Se você oferece culto a Deus, lembre-se, elas não oferecem culto a Deus. E a reação delas ao que de fato eu e você devemos ser como discípulos, que deem frutos para a glória de Deus, que amem uns aos outros, contrariando tudo aquilo que se chama mundo, é só uma questão de tempo. Por isso não se engane, é preciso termos cuidado com aqueles que sem Cristo nos relacionamos. A partir, queridos, daquele momento, Jesus passaria a ser então o alvo da hostilidade do mundo, ou seja, a partir do momento que ele estava com seus discípulos em João capítulo 13, que falou provavelmente João 14, 15, 16 e até 17. Pois lembre-se que Jesus passaria, depois desse momento com seus discípulos, pela prisão, julgamento, humilhação, açoites, a condenação. E em poucas horas ele seria vítima da hostilidade do mundo, ou seja, a crucificação. Logo, seria inevitável que as pessoas ligadas a ele, que os discípulos experimentassem também o ódio do mundo, como aconteceria com ele. Esse ódio, querido, incorreria sobre os seus discípulos, amigos, porque eles não eram do mundo.
Eles foram escolhidos do mundo para viverem como discípulos, que produzem frutos para a glória do Pai, e como amigos de Jesus, por amarem uns aos outros em obediência a Ele. Por isso Jesus disse: olha, sabei que, assim como eles odiaram a mim primeiro, irão odiar também a vocês. Entretanto, queridos, em apoio a essa afirmação que acabara de ser feita, com referência à hostilidade que os discípulos poderiam esperar enfrentar por parte do mundo, Jesus agora cita suas próprias palavras anteriores, que tinham sido pronunciadas nessa mesma noite. Veja aí primeiro João 15, verso 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a quem? A vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Veja que Jesus aqui não está dizendo algo novo. Por isso ele diz aqui, lembrai-vos da palavra. Volte aí, por favor, para João capítulo 13, agora. Olha o que é que diz o versículo 16. João 13, 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que quem? O seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Volte agora para João capítulo 15 novamente. Em ambos os casos aqui, queridos, estamos tratando de afirmações mediante negações, de modo que o real sentido aqui de João capítulo 15, verso 20, seria esse aqui, ó. Se o Senhor é humilde, também o servo certamente deve ser. Se o Senhor é perseguido, também o servo certamente será perseguido. O princípio aqui é expresso a saber que os servos podem esperar o mesmo tratamento de seus senhores, opera em duas direções. A primeira delas é uma direção desfavorável, pois Jesus diz aí, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós, outros. Mas veja que há também uma direção aí favorável, porque Jesus diz, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque, como já falei no início, Jesus vem falando aqui do testemunho que é necessário os discípulos darem em um ambiente hostil nesse mundo. Dentro dessa expectativa que Jesus diz, olha, vocês serão perseguidos, como eu fui. Mas se vocês guardaram a minha palavra, também eles guardarão. Jesus aqui está dizendo, queridos irmãos, que o nosso testemunho, em meio às perseguições, que como discípulos, por produzirmos frutos que glorifiquem ao Pai, por amigos de Jesus, por amarem uns aos outros em obediência, o nosso testemunho em meio a esse cenário de perseguição alcança corações abertos à palavra de Deus. Por isso, meu amado irmão, em meio às perseguições, a tudo que é contrário à minha e à sua vida, como cristão, em qualquer ambiente ou lugar, é recompensador sermos fiéis, sabe por quê? Porque o nosso testemunho de amarmos a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas, encontrará um coração aberto à palavra de Deus. Por isso vale a pena ser fiel ao Senhor. Por isso vale a pena dizer não a esse mundo, dizer não às pessoas desse mundo, dizer não à nossa própria carne, essas investidas que tentam contra a nossa fé, contra a nossa vida para com o próprio Deus. Mas veja agora o que é que diz os versículos 21 a 23. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o quê? O meu Pai. Jesus aqui, queridos irmãos, revela nesses versículos a razão de todo o ódio e perseguição que ele sofreria e seria experimentados pelos seus discípulos, amigos. Jesus diz claramente aqui, olha, tudo isto, verso 21, porém, vos farão por causa do quê? Do meu nome. Ainda aqui no versículo 21, Jesus diz que
eles não conhecem aquele que enviou, ou seja, o mundo. Então Jesus mostra que a razão desse ódio, ou seja, o nome do Senhor, revela a ignorância do mundo. Que ignorância? A ignorância de não conhecerem aquele que enviou Jesus. E quem foi que enviou Jesus, irmãos? Quem foi, irmãos? Deus o Pai. E Jesus está dizendo que o mundo não conhece. Mesmo que o mundo fale sobre Deus, mesmo que o mundo cante sobre Deus, mesmo que o mundo diga que tenha fé em Deus, o mundo não conhece a Deus. Mas a razão desse ódio, ou seja, o nome do Senhor, não apenas revela a ignorância do mundo. Veja o que é que diz o verso 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ou seja, além do nome do Senhor revelar a ignorância do mundo, o nome do Senhor, que é a razão do ódio e da perseguição que ele sofreria e seria experimentado pelos seus discípulos e amigos, denunciava a responsabilidade do mundo. Por isso ele diz, olha, não tem desculpa do seu pecado. O mundo não tem desculpa. É por isso, queridos irmãos, que salvação só em Jesus. O mundo já está condenado no seu pecado, já está destinado ao inferno. E Jesus Deus, melhor dizendo, dá a oportunidade em Jesus de pessoas nesse mundo, confessando a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, serem salvos desse estado de condenação. O mundo já está responsabilizado por causa do seu pecado. Mas ainda, em terceiro lugar, a razão de todo o ódio e perseguição que Jesus sofreria e que seria experimentado pelos seus discípulos, ou seja, o nome do Senhor Jesus, não apenas revelar a ignorância do mundo, não apenas denunciar a responsabilidade do mundo, mas também determinou o custo da hostilidade do mundo. Ele diz aí no versículo 23, quem me odeia, odeia também a quem? O meu Pai. Jesus está dizendo, olha mundo, vocês me odeiam? Saiba que vocês odeiam ao meu Pai. Esse é o custo de me odiar. No meio desse mundo, queridos, cheio de ódio, perseguidor e incrédulo, Jesus admoesta seus discípulos, amigos, a testificarem da mesma forma que o Espírito também testificaria. Veja comigo então, aí, por favor, o versículo 24 e 25. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem o quê? Motivo. Queridos irmãos, as obras, somado, melhor dizendo, ao seu nome, que revelar a ignorância, a responsabilidade e o custo da hostilidade do mundo, as obras de Cristo aqui fomentam o ódio que seria sofrido por ele e que seria, lembre-se, sofrido por seus discípulos amigos. As obras de Cristo, como lemos no versículo aqui 24, mostravam tanto quem era Cristo quanto ao Pai que ele enviara. Se você voltar um pouquinho aí para João agora capítulo 5, por favor, João capítulo 5, olha o que é que diz o versículo 36 de João capítulo 5. Diz assim, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a respeito de que o Pai me o quê? Enviou. O que Jesus então quer dizer aqui no versículo 24 de João 15? Que as obras que ele fizera revelava claramente quem o enviou. Lembre-se que até dentro dessa expectativa, um homem chamado Nicodemos tentou levar Jesus nessa conversa, né? Senhor, realmente, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se não vier do Pai. Aí Jesus, ok, Nicodemos, mas se não nascer de novo, amigo, não entra no reino dos céus. Então, queridos irmãos, as obras que deviam ter produzido a fé no mundo, tendo sido rejeitadas por ele, geraram o quê?
ódio e o pecado. Jesus disse, olha, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, se tivessem crido das minhas obras. Mas agora não somente têm eles visto, ou seja, o mundo testemunha o que Jesus fez, e ainda faz, mas tem odiado a Jesus. E isso se estenderá também, não apenas aos discípulos que viriam a sofrer esse ódio, mas como o próprio Jesus diz no versículo 24, ao Pai. Ou seja, ao rejeitá-lo na sua vinda, queridos irmãos, em suas palavras e em suas obras, o mundo pecava. Era o pecado que logicamente envolvia o Pai de quem viera o Filho. Agora os versículos 25, melhor dizendo, 26 e 27, por favor. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde aonde? O princípio. Veja, queridos irmãos, que agora, se o Espírito da verdade daria testemunho de Cristo nesse ambiente hostil, de ódio, de perseguição, os discípulos amigos deveriam fazer o mesmo. Para esse testemunho, eles contariam com o conforto e o encorajamento do Espírito. Não é surpreendente que este aspecto do trabalho do Espírito seja predito, inclusive, dentro de um contexto de perseguição. Os irmãos que acompanharam a série de mensagens, como voltaremos, lembrará. Atos 9:31, como foi que a igreja chegou até aquele momento? Em paz. A igreja chegou crescendo, a igreja chegou fortalecida e encorajada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Queridos irmãos, porque o conforto e encorajamento do Espírito se dá em meio a perseguições. Face a esse ódio, a perseguição incrédula, Jesus garante o ajudador divino para os seus discípulos. O que Jesus está dizendo aqui, de uma maneira mais resumida, é: olha, vocês, como ramos da videira, sim, darão frutos para a glória de Deus Pai. Assim vocês serão meus discípulos. Mas vocês amarão uns aos outros como eu vos amei. Nisso, obedecendo, vocês serão meus amigos. Mas eu quero dizer, pelo fato de vocês serem meus discípulos, por produzirem frutos que glorifiquem ao Pai, e por amarem uns aos outros em obediência a mim, como amigos, saibam que vocês serão odiados pelo mundo. Saiba que vocês serão perseguidos pelo mundo, porque eles não conhecem quem me enviou. Eles odeiam a mim e odeiam ao Pai, e odiarão vocês também. Mas eu quero dizer a vocês, é que em meio a esse cenário de ódio e perseguição, que o Espírito dará testemunho de mim, assim como capacitará vocês a testificarem também. Pensando nisso, queridos, como podemos aplicar então essas verdades ou esses fatos destacados por Jesus para o novo tempo que a igreja passará a viver a partir de então? Quero chamar a sua atenção para a primeira aplicação. A vivência da igreja, segundo o já estabelecido, despertará reações contrárias a ela por parte do mundo. Se a igreja decidir viver segundo o que já foi estabelecido para ela, despertará no mundo reações contrárias à igreja. É isso que Jesus está dizendo. Olha, o mundo vos odeia, porque odiou primeiro a mim. Olha, eu quero dizer a vocês que o mundo odeia vocês, porque vocês não são do mundo. Queridos irmãos, nessa expectativa, a gente percebe claramente que a primeira reação, de fato, é de ódio. Por quê? Porque odiaram primeiro aquele que estabeleceu a igreja.
Lembre-se da vinda do Senhor Jesus, das suas palavras, das suas obras, reunindo aqueles que ele formaria a sua igreja. Esse Jesus foi odiado, então não tenha dúvida que se a igreja decidir viver segundo aquilo que foi estabelecido pelo próprio Senhor, despertará no mundo reações contrárias a ela. Mas ainda uma segunda razão dessa reação de ódio para com a igreja é porque, queridos, a igreja não é desse mundo. E por não ser desse mundo, a igreja identifica-se como filhos de Deus, família de Deus, povo de Deus, igreja de Deus. É só você ler Filipenses 2,15, Efésios 2,19, 1 Pedro 2,9, 1 Timóteo 3,15. A igreja, ela é de Deus. Lembre-se, o mundo odeia Deus, portanto, odiará também a igreja. E principalmente se a igreja se manter fiel naquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. A razão, meus amados irmãos, de inúmeros templos que vocês conhecem estarem lotados de pessoas, não é porque as pessoas amam a Deus, não, e nem amam a sua igreja. É porque estão tentando barganhar com Deus e com a igreja. A prova disso foi a própria experiência de Jesus, quando ele começou a arrochar mais o discurso, alguns começaram a sair. E Jesus se dirigiu aos seus discípulos, e aí? Vocês vão me abandonar também? E Pedro disse o quê? Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E essa identificação, queridos, é incontestável. Por isso, para esse novo tempo, a vivência da igreja, segundo o que já foi estabelecido por Jesus, despertará, assim, reações contrárias à igreja por parte do mundo. Mas eu vejo que não apenas o ódio, mas o que Jesus deixou claro aqui também, nas suas palavras finais de João capítulo 15, é que além da reação do ódio, haverá também a reação da perseguição. Por isso, no verso 20 e 21, ele diz aí, ó, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. E quais são as razões dessa reação contrária à igreja, se ela se manter naquilo que foi estabelecido? Porque, queridos, perseguiram também primeiro a Cristo, por quem ele era, ou seja, a sua identidade. Perseguiram a Cristo porque ele era enviado de Deus, ele era filho de Deus, ele era o rei dos judeus. Ah, meus amados irmãos, não tenham dúvida que a igreja, assim, se manter fiel naquilo que foi estabelecido, para ela será perseguida, porque, como eu já falei, ela é composta dos filhos de Deus, da família de Deus, do povo de Deus, ela é a igreja do próprio Deus. Seremos perseguidos pelo mundo por nossa identidade em Cristo. Mateus capítulo 5, é muito claro a palavra do Senhor, quando Jesus aos seus discípulos, no versículo 11, disse, olha, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Sim, queridos irmãos, se a vivência da igreja, segundo já estabelecido, despertará reações contrárias a ela por parte do mundo. A primeira reação de ódio, a segunda de perseguição, e ainda mais uma outra reação aqui que eu gostaria de destacar, a alienação, é o que diz aí a partir do versículo 22. Essa alienação foi gerada pela ignorância do mundo face à vinda de Jesus e às suas palavras. Lembre-se que a vinda de Jesus e as palavras de Jesus, queridos, revela o pecado do mundo, daqueles que não são de Deus. O próprio apóstolo Paulo deu testemunho disso, do seu próprio povo, quando em Romanos capítulo 10, vou ler, diz assim, verso 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus, a favor deles, ou seja, dos israelitas, são para que sejam salvos.
porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Veja a alienação agora. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, não se sujeitaram. Ou melhor dizendo, procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram a que vem de Deus. Queridos, não só a vinda de Jesus, e as palavras de Jesus, mas ainda as obras dele fomentam a alienação no mundo. As obras que forem ainda são hoje em dia testemunhadas por todos. Quer um exemplo claro disso? Da tamanha alienação do mundo, queridos? O Natal, celebramos há poucas semanas. É o nascimento de quem? De quem? E quem é Jesus? Quem é Jesus? O Salvador do mundo. O Deus encarnado. O povo está comemorando, irmãos, está celebrando, mas não está entendendo absolutamente nada. Quer ver outro exemplo prático? A Páscoa. O que se comemora na Páscoa? A morte e a ressurreição de quem? A morte pelos pecados, a ressurreição para a promessa da vida eterna. Mas mesmo assim o povo continua o quê? A rejeitar, porque estão alienados. Essa alienação do mundo nutre o seu ódio e, consequentemente, a perseguição à igreja. Por esta denunciar o quê? O seu pecado. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazei-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que fala mal contra vós outros, fiquem envergonhados aqueles que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Queridos irmãos, não tenham dúvida que a vivência da igreja para esse novo tempo, segundo o já estabelecido por Cristo, despertará reações contrárias a ela por parte do mundo. Reações como ódio, como perseguição, como alienação. Entretanto, eu quero trazer uma segunda aplicação. Queridos irmãos, é um fato que não pode ser deixado de destacar. E qual fato? O fato de que as reações contrárias à igreja, pela sua vivência segundo o que já foi estabelecido para ela, escute isso, não se limita apenas ao mundo. Essas reações de ódio, de perseguição, de alienação, não se limitam apenas ao mundo. Lembre o que Jesus falou em João capítulo 15, por favor. Veja comigo aí o verso 2. Ele diz: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele faz o quê? Corta. O Pai, o agricultor. Veja o que é que diz o verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes o quê? Em mim. Veja agora comigo, por favor, o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado o quê? Fora. A semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e fazem o quê? E queimam. Ou seja, pensando nessa expectativa de que as reações contrárias à igreja pela sua vivência, segundo já estabelecido para ela, não se limita apenas ao mundo, lembre-se que na igreja alguns ramos não darão o devido fruto. E sabe por quê, irmãos? Porque não permanecem em Cristo.
e não permanecer em Cristo é ser contrário ao que ele propôs. Dar frutos que glorifiquem a Deus, fazendo-os discípulos dele. Sim, em obediência, amar uns aos outros, tornando-se amigos, e nisso gerar perseguição, gerar ódio por parte do mundo. Mas não apenas, porque alguns ramos não darão o devido fruto, mas as reações não se limitarão apenas ao mundo, porque de acordo, queridos irmãos, veja comigo agora os versículos 16 e 17 de João 15. Ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis o quê? Fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando perdides ao meu Pai, em meu nome ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis o quê? Uns aos outros. As reações não se limitam apenas ao mundo, porque em primeiro lugar, alguns ramos não darão o devido fruto. Em segundo lugar, porque alguns, mesmo designados a amar, não amarão como devem amar. Queridos irmãos, isso nos faz pensar que, não tenha dúvida disso, que as mesmas reações encontradas no mundo de ódio, de perseguição, de alienação, poderão ser encontradas dentro da igreja também. E sobre esses, a igreja, na sua vivência, segundo o que já foi estabelecido para ela, deve ter o devido cuidado. E eu gostaria de convidar a todos, em nome de Jesus, a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Deixa João 15 marcado. Romanos, capítulo 16. Olha o que é que diz o versículo 17 em diante. Veja aqui, irmãos, como Paulo, ele é muito claro em relação à sensibilidade que a igreja deve ter, mas ao mesmo tempo a autoavaliação que todos precisam também exercer. Ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Irmãos, Paulo está falando para a igreja. Está dizendo que dentro dela há aqueles que causam divisão, que escandalizam. Ele diz: em desacordo com a doutrina que aprendestes. Aí Paulo aqui, irmãos, é cirúrgico, que nos dias de hoje, se ele ensinasse isso à igreja, talvez ele era colocado a chutes para fora dela. Porque Paulo disse: desses que causam divisões, que causam escândalos, desses que andam em desacordo com a doutrina, Paulo diz: afastai-vos dele. Ou seja, deixa ele só. Porque ele não foi escolhido do mundo para isso. Ele não foi enxetado na videira para isso. Pelo contrário, para dar muito fruto que glorifique a Deus. Escândalo não glorifica, divisão não glorifica, desacordo com a doutrina não glorifica. Por isso Paulo diz: olha, se afastem dele. É um discurso duro, irmãos, mas é necessário. Por isso, ao mesmo tempo que eu e você precisamos estar sensíveis a isso para com a igreja, eu e você devemos nos autoavaliar. Será que eu tenho causado divisão na igreja? Será que eu tenho trazido escândalos? Será que eu tenho andado em desacordo com a doutrina? Mas veja o verso 18. Ele continua dizendo: porque esses que provocam divisões, que provocam escândalo, que andam em desacordo com a doutrina, esses não servem a Cristo. Aí Paulo diz: nosso Senhor. Sabe por quê? Porque
Cristo não é o Senhor deles. E ele continua: e sim o seu próprio ventre. O que isso quer dizer? As suas próprias vontades, as suas próprias cobiças, aos seus próprios desejos. E com suaves palavras, veja o que é que Paulo diz aqui, irmãos, sobre com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Aí Paulo continua: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Aí, como se Paulo dissesse: por isso, olha, notem bem aqueles que causam divisões, que causam escândalos, que andam em desacordo com a doutrina, se afastem deles, porque Cristo não é o Senhor deles, é nosso. O Senhor deles é o ventre. Eles com suaves palavras e lisonjas enganam a muitos. Por isso, Paulo diz, verso 19, continuando: me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. Meus amados irmãos, para esse novo tempo que a igreja passará a viver, a vivência da igreja, segundo já estabelecido, despertará reações contrárias a ela por parte do mundo. Mas essas reações, lembre-se, não se limitará apenas ao mundo. E por fim, a última aplicação nessa noite. O enfrentamento da igreja, as reações contrárias à sua vivência do já estabelecido para ela, sejam essas reações vindas do mundo ou de dentro dela mesma. Para esse enfrentamento, a igreja contará com o auxílio do Espírito Santo. Por isso aí, queridos irmãos, verso 26 de João 15, Jesus disse: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, e dele procede, esse dará testemunho de mim. O que Cristo está dizendo é: olha, discípulos, eu vou para o Pai, vocês estão sabendo disso, vai acontecer algumas coisas comigo aí, para a glória dele, porque é necessário acontecer, e eu volto para ele. Mas mesmo que todos me odeiem, mesmo que todos me persigam, mesmo que todos me rejeitem, mesmo que todos não acreditem, apesar da minha vinda, apesar das minhas palavras, apesar, sim, das minhas obras, saibam que o Espírito Santo dará testemunho de mim. Irmãos, isso é tão maravilhoso e tão autêntico, sabe por quê? Porque se você lembrar, logo em seguida aí no capítulo 16, verso 8, Jesus disse: quando ele vier, quem? O Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9, do pecado, porque não crê em quem? Em mim. Escuta aqui, eu e você hoje estamos na videira. Eu e você hoje temos tentado dar frutos que glorifiquem ao Pai. Temos buscado amar uns aos outros como Cristo nos amou em obediência a Ele. Temos sim, por nossa fidelidade, enfrentado algumas perseguições, até mesmo o ódio de alguns, seja de fora ou de dentro. Mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo já deu em meu e em seu coração o testemunho devido de Cristo. Fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não críamos em Cristo. Por isso, querida igreja, enfrente sim as reações, sejam de fora, seja de dentro, encorajada pelo Espírito Santo. Volte comigo, João 14, aí, versos 16 e 17. Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com quem? Convosco. Aí olhe para mim aqui. Sim, irmãos. A partir de amanhã, oficialmente, vamos assim dizer, os irmãos não terão mais a presença de um pastor local. E isso, sim, sem sombra de dúvidas, é sentido. Não apenas pelos irmãos, mas eu acho que os irmãos também acham que eu não estou sentindo nada.
Estou meio preocupado. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que com a minha ou a sua ausência, Deus estará presente nessa igreja. Por isso não há motivo de desanimar, não há motivo de se entristecer. Agora é a hora, vamos trabalhar, vamos orar, dobrar os nossos joelhos, apoiar a liderança da igreja, os pastores que estarão vindo, cuidando, já estão orando, intercedendo a Deus para que Deus levante, e Deus levantará um pastor para a sua igreja, porque a igreja é dele. E isso deve sim trazer ao meu, ao seu coração, a alegria, o sermos zelosos, o fervoroso de espírito. E aqui é um detalhe, tá, irmãos? Fervor aqui do espírito não é aquele fervor que você está achando que é. Não é. Mas é o ânimo para trabalhar e servir ao Senhor. Sim, meus amados irmãos, enfrentar as reações contrárias de fora e de dentro, pelo fato da igreja buscar viver nesse tempo já estabelecido para ela. Sim, esse enfrentamento contará com a ajuda do Espírito Santo, encorajando a igreja, mas não apenas encorajando, mas também capacitando a igreja. Verso 27, do capítulo 15. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Jesus está dizendo, olha, se o Espírito Santo vai testemunhar de mim, não tenha dúvidas, pelo fato dele seguir com vocês, vocês também testemunharão a meu respeito. Por quê? Porque vocês estão comigo desde o princípio. Aí novamente, João capítulo 16, agora verso 12 e 13, Jesus diz, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, essa capacidade que o Espírito dará à igreja para viver esse tempo, mesmo na ausência de um pastor local, embora terá os pastores da denominação auxiliando aos irmãos. Sim, o Espírito Santo capacitará vocês. E não tenha dúvida disso, irmão. E por que você não deve ter dúvida? Porque veja aí, Jesus no verso 13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade. Deixa eu dizer um negócio a você, meu amado irmão, ele já veio. Por isso eu e você somos capacitados. Eu quero concluir nessa noite, meus amados irmãos, dizendo que para esse novo tempo, que começará amanhã, que esta igreja siga crendo que a fonte de vida da igreja é o Cristo. Que a igreja precisa permanecer em Cristo. A permanência da igreja em Cristo, sua fonte de vida, resulta em alegria. Que a igreja siga crendo que somos igreja não por nossa própria escolha, mas pela escolha divina. Que a escolha divina que nos tornou igreja tem um propósito intencional, e o propósito intencional da escolha divina que nos tornou igreja só pode ser alcançado na mutualidade do amor. Que a igreja siga crendo que a vivência da igreja, segundo já estabelecido, despertará reações contrárias a ela por parte do mundo, mas essas reações não se limitarão apenas ao mundo, mas talvez dentro da própria igreja. E para enfrentar essas reações contrárias, creia, igreja, que vocês contarão com o auxílio do Espírito Santo.